Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje para falarmos de Confra de Mulheres, comunicação e empoderamento feminino. Nessa edição do nosso podcast, nós recebemos Marta Gardênia e Osiele Ferreira, compartilham as suas jornadas de mais de 12 anos em comunicação e o projeto Confra de Mulheres, um espaço para conectar, informar e empoderar mulheres. Sejam muito bem-vindas, Osiele Ferreira. Obrigada. E Marta Gardênia. Obrigada, Adriana. Ao Entrevistas DPE, muito bom, é um prazer imenso recebê-las aqui. E para começo de conversa, fala pra gente, você já esteve no estúdio com a gente uma vez, está aqui de volta de novo, mas para quem não acompanhou daquela vez, que acompanha agora e com mais novidades, né? O que significa a sigla Confra, né? O nome Confra de Mulheres. Então, Confra é a abreviação de confraria, que quer dizer um agrupamento, uma reunião, um grupo de mulheres. É essa a ideia do Confra de Mulheres, né? Reunir assuntos diversos do mundo feminino, que vai de maternidade, empreendedorismo, finanças, carreira, notícias em geral, saúde, beleza, tudo é relacionado à mulher tem no Confra. Tudo que envolve de bom, né? Da mulher também, as suas relevâncias aí, o que ela conseguiu fazer na vida dela, vencer, enfim, é uma coisa muito boa. Tenho o prazer e a honra de você ter contado a minha história, né? Achei super lindo, super interessante, assim como a de outras também que eu acompanhei, fiquei maravilhada. E você que está aí nos ouvindo, também vale muito a pena você seguir e acompanhar. E qual foi aí o objetivo inicial, né, para a criação do site Confra das Mulheres? Então, surgiu, eu acho que eu contei, né, um pouquinho da história. O Confra de Mulheres surgiu na minha vida numa fase meio ruim da minha vida pessoal. E aí me sugeriram, olha, você poderia criar um site. Aí eu pensei, não, se eu for criar um site, tem que ser um site para o público feminino, que é um público que eu já gosto de trabalhar. E foi aí que surgiu, né, porque eu acho que às vezes os problemas da vida nos impulsionam, né? E isso é bastante importante. E foi quando eu convidei a Osiele, porque a gente está muito alinhado em propósito, em valores, em olhares. E aí a gente foi dando forma ao Confra, que ainda é um bebezinho, que ainda está em formação, ainda tem muito chão pela frente. A gente acredita muito nesse projeto, porque a gente conta história, a gente leva informações de pessoas que às vezes não têm tanto espaço, de histórias maravilhosas como a sua, que precisam ser contadas e ainda não foram. Eu acho que esse é o nosso, assim, o que faz o nosso olho brilhar. É contar a história de mulheres que superaram alguma coisa, de descobrir talentos. E é isso que a comunicação faz, né? Ela comunica, ela torna comum histórias. E é o principal objetivo do Confra. Exatamente, era como eu e a Osiele, a gente estava comentando aqui anteriormente, que são histórias tão legais que de repente a pessoa pode estar passando pela mesma situação. Sim. E de repente vê outra ali como exemplo e ela se inspira, e ela cria força a partir daquilo ali para ela também fazer essa mudança na vida dela, porque isso é tão importante quando você está passando por momentos difíceis como muitas das mulheres enfrentam, né, em várias questões, seja ela familiar, seja ela profissional. Sim. Em vários âmbitos da vida, mas que nós temos, não é só a gente que está passando por isso, né? Que tem muitas outras histórias por aí que podem te inspirar a virar essa chavezinha da vida, né, gente? Fala pra gente quais os temas femininos o site Confra das Mulheres aborda. Eu já conheço, mas para quem não conhece, fala pra gente. Ultimamente a gente está com uma pegada muito de política e do empreendedorismo em si, né? Lógico que a gente não deixa de fora a maternidade. A Marta é mãe, ela vivencia muito essa experiência. A mãe de gêmeos aí tem uma história também sobre isso. E a gente tenta dar foco para todo o universo feminino. Então hoje a gente está nessa pegada mais de política, porque mais recentemente a gente teve 7 vereadoras eleitas, né, pela Câmara. E aí a gente pela Câmara, aliás. E aí a gente está
buscando contar as histórias dessas mulheres. Por quê? Porque apesar de esse espaço na política, né, já abrir portas, mas ainda é muito baixo o número de mulheres envolvidas na política, e a gente precisa de mais mulheres. E aí o foco atualmente, a gente está tentando aí conversar com as SETs, mas a gente está falando muito de empreendedorismo, de mulheres que resolveram empreender, sem deixar, né, de lado a maternidade, sem deixar de lado a carreira, e até mulheres que querem fazer transição na carreira. E a gente está lendo muito, que a gente está com um projeto aí para fazer pautas para mulheres mais de 40, né? Por quê? Legal. Conforme um estudo, um artigo, é nessa fase da vida que vem o divórcio, muitas vezes, é nessa fase da vida que ela muda de carreira, é nessa fase da vida que ela acorda de fato para a vida, sabe? Porque lá atrás ela esqueceu dela, ela cuidou do marido, dos filhos, exatamente, e de todo mundo, e esqueceu de si. Então a gente está estudando, já está tudo montado, só falta criar vergonha na cara e colocar as pautas. Do amadurecimento, né? É uma fase em que realmente a gente desperta e acorda para a vida. E que, né, a mulher passa até a se gostar muito mais. Exatamente. A Osiele ainda não, né? Acho que a Osiele ainda falta muito tempo, mas eu já estou na casa dos 40 e hoje eu me amo muito mais, eu me acho muito mais bonita quando eu vejo fotos antigas. Eu falei assim, meu Deus do céu, como o Senhor é bom. Porque eu me acho mais resolutiva, porque a gente acha que mais nova, você tem mais gás pra vida. Eu acho que os 40, ele é uma virada de chave muito legal na vida da mulher quando ela tem essa noção, né? Lógico que também tem outras coisas contras. Hoje fala muito do etarismo, né? A mulher não pode engravidar depois dos 40, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, mas não é a realidade. As mulheres estão engravidando sim a partir dos 40, estão se mudando de carreira, estão se empreendendo, estão assim às vezes conquistando o que não conquistaram a vida toda. Então, os 40 é o novo 20, é o novo 30 da mulher, e a gente quer contar isso em todas as áreas. Na saúde, o que tem para melhorar a saúde? Na beleza, como que faz uma transição de carreira? Quais são os cuidados que a mulher precisa ter, né? Porque a saúde começa a mudar um pouquinho. Exatamente. A gente não pode fugir, romantizar as coisas, porque você tem que cuidar mais da saúde, da alimentação, de tudo. Mas tem muita coisa boa. E não tem muita mulher se encontrando aos 40 e tem muita mulher perdida precisando se encontrar. E a gente quer contar a história de quem se encontrou e é que a gente quer levar uma boa notícia, levar conhecimento, informação para aquela que está um pouco perdida e falar para ela que é tempo, sempre há tempo para mudar, sempre há tempo para crescer, para realizar sonho, para transformar, para ser mãe, sempre haverá tempo para alguma coisa. Uma vai inspirando a outra. Nossa, ela pode, de repente você se depara com uma história dessa. Nossa, ela pode, eu também Sim. posso. Todo mundo pode, né? E é isso, a gente tem que sempre não parar e seguir o fluxo, porque se a gente parar ali, a gente está se entregando a uma depressão, a uma vida frustrada. E eu acho esse trabalho muito interessante, interessantíssimo, né? Inclusive, ter a minha história lá contada, fiquei muito feliz e emocionada quando você me mandou tudo prontinho. Digo, nossa, nunca esperei que alguém contasse um dia a minha história, por mais humilde e simples que seja, eu estava aprofundando o caso aqui para ela. Não, e assim, mas você venceu, né? Porque você voltou a trabalhar e já chegou com tudo. Chegou num local concorrido, porque a 93 é uma rádio de credibilidade. Então, quantas pessoas almejam estar na 93 e não isso, estar? Verdade. Quantas pessoas gostariam de ter um podcast aqui, que às vezes tem até uma caminhada mais longa e não está? Então, assim, a sua história é mega inspiradora. Mostra que todas as condições desfavoráveis não são motivos para você parar, para você não realizar, para você não fazer acontecer. Então, tenho certeza que a sua história inspirou e ainda inspira muitas pessoas e você precisa contar e recontar. Obrigada. Eu estava falando para a Osiele aqui das questões, né? Pelo fato de eu ter ingressado, e não foi só aquela questão de eu dar a virada de chave e ter tido essa força de correr atrás, mas eu digo que tem muito Deus nessa história. Porque até preparar o caminho para mim, Ele preparou. O que
O que acontece hoje no mercado de trabalho? Quando você está começando ou recomeçando, tem essa questão. Eu não tenho experiência, né? Estou adquirindo a experiência, eu vou adquirir a experiência. E aí é muito difícil. Até nisso, eu não digo que eu tive sorte, eu fui abençoada por Deus mesmo. Deus me abençoou grandemente. Ele disse, filha, tu sofreu demais, vou te dar uma trégua agora. Vou aplanar esse caminho para ti, tá muito tortuoso. Né? Então eu sempre tive ele no meu coração, nos momentos mais difíceis, nos momentos de muita lágrima, era a ele que eu recorria e sempre obtive respostas, sempre tive conforto, sempre nas horas precisas. E até essa questão do recomeçar, né? Nossa, eu tô, como eu estava falando para você, eu tô crua, tô começando do zero. Quem vai ter paciência com uma aprendiz? E até nisso, graças a Deus, estamos aí caminhando, a cada dia adquirindo um pouquinho mais de experiência e seguindo o fluxo, né? Graças a Deus. E assim como eu desejo para a vida de muitas outras aí, que se inspirem e que continuem suas vidas, só não pode parar, porque se parar... E são experiências assim que a gente quer contar, porque aqui você trouxe toda uma reviravolta na sua história, mas ela está embalada com fé. Você acreditou. Isso. Então isso é um testemunho a também para fortalecer a fé de alguém que está passando por um momento de turbulência, por uma tempestade, que talvez não olhe para frente e não enxergue mais uma saída. E aí ela vai se municiar de fé para vencer. Então, a sua história também traz esse testemunho de fé de alguém que acreditou, perseverou e que quando percebeu, Deus tinha desenhado todo um caminho para tu chegar no mercado de trabalho, e a experiência, né, a falta, né, de experiência não foi o empecilho para tu conseguir a vaga. Exatamente, então, é como eu digo para você, o sofrimento, ele faz com que a pessoa, de modo geral, não enxergue a saída. O sofrimento está tão grande, estagnado ali na tua vida, que você olha e diz... Olha para um lado, olha para o outro, diz, não tem mais saída para isso aqui, é isso aqui, pronto, eu vou morrer desse jeito. É o desespero que bate na nossa porta. Exatamente. E a gente fica meio que com uma visão olhando só para um lado, a gente não consegue ter aquela visão ampliada. E não tem mais perspectiva de nada. Daí, o que salvou? A fé. Sim. A fé veio aí com tudo e para somar, né, com tudo isso. Mas é a nossa fé que justamente move os nossos milagres, né? Sim. E nesse ano, em 2021, quando foi idealizado o Confra, eu também comecei a empreender em outra área. Eu comecei a vender camisetas. E nem foi tanto por uma questão assim tão financeira. Eu não almejei tanto uma questão financeira. Embora precisasse, a gente sempre precisa. Uhum. Mas, assim, não queria estar consumida pela dor, pelos problemas que eu vivia em 2021. E aí eu falei assim, uma vez eu vi uma propaganda de camisetas, e eu falei assim, vou vender essas camisetas. E aí eu criei uma lojinha virtual, né, Ame Camisetas. E eu lembro que aquilo me motivou tanto em várias coisas, que eu bati metas e metas e metas. Eu parei um pouco, né, mas quando eu meti as caras e falei, não, eu me desafiei em quantidades, coloquei para mim desafios. Olha, teve um dia que foi em fevereiro de 2022, eu falei assim, eu vou vender 50 camisetas durante um mês inteiro. Eu acho que era 28 dias, né, esse fevereiro. Em 15 dias, eu já tinha vendido 58 camisetas. Nossa! Eu tenho até um videozinho, porque eu bati a minha meta ali. Então, que bacana. Aquilo ali pra mim, eu falei assim, nossa, Marta, se você pode. Então, eu acho que os nossos problemas, os nossos caos, eles podem nos impulsionar. Então, só que nem todo mundo ainda tem esse olhar. Por isso que é preciso eu contar minha história, a Osiele contar a história dela. Você contar a sua história e falar, olha, você pode, diante da dor, diante do sofrimento, você pode ficar parada e vivenciar aquilo ali, e sofrer, entrar em uma depressão, ficar triste, se afundar mais ainda, ou então você pode fazer como se você estivesse ali numa mola, e levantar, entendeu? Sair daquela situação. Né? E Deus, ele age justamente assim no caos. Se você vê na Bíblia, quantas pessoas ali, né? Quantas pessoas estavam ali com problemas, estavam ali em alguma coisa, em um sofrimento, e Deus foi lá e mudou a história da pessoa. Mas você precisa querer, você precisa fazer algo para que Deus mude, porque não é justo alguém tá ralando, trabalhando
e nada acontecer e a pessoa tá parada e esperar que Deus faça alguma coisa. A gente precisa estar sempre em movimento. As coisas nem sempre acontecem rápido. O conto de fadas, a riqueza fácil, tudo fácil, é só algumas pessoas e às vezes muito fake, porque as pessoas hoje romantizam muito. E a rede social tá aí para mostrar muita coisa que a pessoa se compara e ninguém sabe a grama do vizinho, né? Exatamente. Então, você tem que se concentrar em você não pode se comparar, tem que saber da sua realidade e percorrer o seu caminho. Eu acho que a partir disso as coisas começam a mudar. Com certeza, é uma visão muito sábia da sua parte. Obrigada. E como eu sempre digo, tudo é no tempo de Deus. Sim. A gente não entende por quê. Nossa, eu passei tanta necessidade lá atrás, mas Deus sabe todas as coisas. Eu gosto de pensar sempre assim. Ele é o meu principal segmento para que eu tenha força, para que eu tenha fé, para que eu não desista, para que eu sempre continue. Apesar de tudo que envolve aí as problemáticas, mas Deus é ali onde eu sei que é o meu porto seguro, é o que eu devo seguir sempre em primeiro lugar. E tudo que eu vou fazer, eu disse, Senhor, é isso mesmo? Senhor, me mostra aí uma saída, é por aqui que eu tenho que ir, sempre pedindo discernimento, né, de Deus. E ele isso. Tá. E ele tá o tempo Verdade. todo. Pode ter certeza que ele tá, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas ele quer ouvir da boca dos filhos dele. O que é que você quer, meu filho, minha filha? E você tem que falar, e você tem que fazer por onde também que ele abençoa, com certeza. E em quais redes aí as jornalistas começaram a explorar o universo feminino? Eu não... Apesar, né, de já ser um pouquinho dessa era digital, eu não sou tanto das redes sociais. A Marta até briga comigo porque o meu Instagram é fechado, porque eu não quero que todo mundo saiba que eu estou fazendo. Essa é a resposta que eu dou. Ela diz, você é foragida? Tá se escondendo de alguém? Não. Mas é porque eu ainda não me sinto para esse momento, sabe? De expor para todo mundo e todo mundo saiba e fique comentando. Mas a rede social que eu uso mais é o Instagram e é a rede que eu uso para potencializar também as matérias que a gente faz no Confra, né? Eu uso vez ou outra o LinkedIn, porque ali já é uma mais profissional e tudo mais, rede de contato mais de pessoas que querem coisas mais aprofundadas. Então, dependendo da matéria que eu, poxa, essa daqui dá bem para eu jogar ali, levar ali pro LinkedIn, então eu levo. Então, hoje são essas duas redes. Eu uso muito o Instagram, o YouTube, mas ele é fechado, a gente deixa os vídeos para linkar lá com as matérias, né? A gente faz trechos com as entrevistadas e joga lá. Mas a rede que a gente usa mais mesmo é o Instagram. A Marta também é o Instagram. Eu uso bastante o Instagram. Eu acompanho toda vez. E como é que o site Confra das Mulheres auxilia outras mulheres, né? Fora isso que a gente comentou aqui, que é uma seguindo o exemplo da outra. De que forma mais abrange aí? De que forma mais ajuda? A gente sempre usa a comunicação para potencializar um empreendimento, para potencializar, uma mulher está fazendo um evento, alguma coisa. Então, a gente usa como ferramenta mesmo de comunicação, como ferramenta de divulgação. E assim a gente acaba construindo até uma rede, né? Muitas empreendedoras se situam ali, uma empreendedora indica outra empreendedora que às vezes está precisando de uma notícia, de ser divulgada mais, porque é uma divulgação diferente, é um trabalho diferente, porque é uma matéria, fala às vezes do produto, fala às vezes da pessoa, fala do que ela faz. Então, a partir dali, e a gente já notou muito, né, Osiele, que as nossas matérias, elas foram até... acabaram sendo sugestões de outros meios de comunicação, já viraram matéria de televisão. Que legal. Então, tem pessoas que estavam desconhecidas, já foi matéria de rádio, inclusive. O Confra, ele... ano passado, a Vanderleia Ferreira falou do Confra num prêmio do Sebrae de jornalismo, né, sobre esse empreendedorismo, sobre essa força de incentivo de mulheres, né? Então, é assim que a gente potencializa e ajuda outras mulheres. Que bacana. A gente até fala, só complementando aqui a Marta, a gente até fala que é para dar voz, que é para dar espaço. Então, eu percebo que quando a gente vai fazer pauta,
Principalmente quando é pauta política, as pessoas ficam um pouco arredia, porque acham que a gente vai falar mal, ou enfim, que a gente vai tentar colocar uma história que não é. E aí eu sempre falo, olha, nós somos um site que conta história para inspirar outras mulheres, é para dar voz para você, é para ser o seu espaço, é o seu megafone. E aí elas já ficam mais tranquilas. Mas eu percebo que tem outras que elas não aceitam entrevista. Já teve até casos de dizer, não, eu não tenho interesse, não é agora. E a gente fica até meio que triste. Poxa, é um espaço bom para falar da história, para falar do seu produto, falar do seu serviço. E aí a gente ainda... Hoje eu tô me vendo com essa dificuldade, né? De pessoas que ainda ficam meio que arredia, achando que a gente vai falar mal, ou que vai sensacionalizar, enfim, sobre a história da pessoa. Muito e pelo não contrário, é isso, muito pelo positivo. contrário. Eu fiz entrevista com uma que é a Ildeane, lá da Mãe Atípica. Ela contou muito mais dos bastidores dela, né, da dificuldade, só que eu não quis trazer tudo ali para a matéria justamente para não dar esse tom de sensacionalismo em cima do sofrimento dela. Então, todas as vezes que eu ouço histórias, eu gosto de gravar, porque quando chego em casa eu vou ouvir e falar, nossa, se eu der esse tom, as pessoas vão entender assim. Eu me preocupo com essa responsabilidade, que é justamente para apresentar uma história boa, uma história legal. A gente vai contar dificuldades, sim, né? Porque as dificuldades vieram à superação ali, mas não usar daquela dificuldade ou daquele sofrimento para sensacionalizar. Exato. E reverter a história. Então, eu percebo hoje isso, principalmente quem tem cargo parlamentar fica mais arredia. E as que são empreendedoras, algumas ainda não se atentaram, sabe? Para isso, para divulgar, ser um espaço de voz, a importância da comunicação no negócio dela, no empreendimento dela, sabe? Eu acho um trabalho muito bonito. E a ideia é que desde o começo é a gente não ser político no sentido, eu defendo A, eu defendo B. Cada um tem os seus gostos, né? Eu prefiro A, prefiro B dentro da política. Mas a gente não tá ali para colocar a nossa preferência. Então, assim, a maneira como que eu trato uma vereadora, uma deputada, a gente vai tratar todas. E a gente tenta fazer uma matéria que não seja tão rasa, de não só falar ali de um pouquinho da vida, da vitória que ela teve, mas atrás de uma vitória ela teve luta, a gente sabe que uma campanha política é árdua, então cada um tem um processo. Então a gente quer contar a história mesmo, que ela se sinta assim, até ela contando a história, você se relembra de coisas assim, assim, poxa vida, eu passei por isso, eu superei isso, né? Porque a gente às vezes tá tão automático que a gente não consegue ver o quanto que a gente já fez, o quanto que a gente superou. Então a ideia é fazer algo diferente. Não a gente ali não vai nunca estar falando mal de alguém, detonando o trabalho de alguém. Se tiver algo assim, é melhor nem a gente fazer. Porque isso. Hoje a gente vê as coisas tão polarizadas, né? Tipo, nele aqui não tem espaço para isso, não tem espaço para aquilo. Não é o nosso objetivo. Porque atrás de todas as pessoas, existem, atrás do político, atrás de uma grande empresária, existe uma família, existem as suas lutas, os seus conflitos internos. Então a gente julga... Os seus sonhos, né? Que é isso que a gente também quer contar. E a gente julga muito ali aquele todo da pessoa, só que quando a gente vai conversar, meu Deus, olha só, né? Tem coisas como todo mundo passa, hein? Ninguém tá livre de passar certas coisas. Então, é isso que a gente quer ver, o melhor da pessoa. Exatamente. E aí, tanto é que no âmbito político, quando a gente faz pauta, a gente gosta de dar voz para todas. Sabe, para falar, deu espaço só para fulana e não abriu para... Não, a gente dá espaço para todas. Aquelas que aceitarem, óbvio, a gente faz pauta, né? Aquelas que não aceitam, enfim. Mas a gente faz a nossa parte de entrar em contato, tentar agendar, enfim, que é justamente para não ser isso. A tendência é seguir fulana porque é do partido tal. Não é nada disso. Não é nada disso. Sim. Até vocês agem assim de forma bem imparcial, né? De igualdade para todas. Sim. Para todos. Como é que você vê aí o impacto, né, de projetos como a Confra das Mulheres, né, a representatividade feminina na comunicação? Eu acho que é uma força muito grande,
Porque quando eu vejo outras mulheres que tiveram uma história de luta e que superaram, eu quero me inspirar. Pelo menos eu sou assim. Ultimamente eu tô muito na vibe da Brené Brown, que ela é uma escritora, Coragem de Ser Imperfeito, Coragem para Liderar, e que todo o trabalho dela veio em cima de uma dor que ela tinha, né? E hoje ela serve de inspiração para mim. Então, inclusive, tô até finalizando o livro dela disso, porque eu vi que uma pessoa tinha algo semelhante, uma dificuldade semelhante que a minha. E ela superou, ela foi atrás, ela buscou, ela lutou e conseguiu superar aquilo. Então, a mesma coisa pra gente. Então, é uma força para as mulheres. A gente citou aqui sobre a questão de trocar experiências, né? As mais velhas ensinando as mais novas. Então, hoje, a gente vê um mundo de informação. No entanto, ninguém para digerir essas informações, né? Para prestar atenção. E aí as coisas vão passando muito rápido. Então, uma mãe hoje de 25 anos já poderia aprender com a história ali de uma mãe de 35, 40, que já tem aí alguns quilômetros, né, de experiência. Só que na correria do dia a dia, não para ler, para prestar atenção e dizer o que eu posso aprender com a Adriana nessa luta, o que eu posso aprender com a Marta nessa questão. E aí acaba que passa despercebido, vem o problema, e aí agora eu preciso olhar para quem está fazendo, quem já passou por isso, quem superou. Então o Confra vem justamente para isso, para ser essa experiência, sabe? Para as mais novas ou até para as mais, né, mais maduras, mas que não tiveram essa oportunidade, que muitas vezes se sentiram sozinhas e que achando que não iam ter espaço ou que não tinha ninguém para apoiar aquela causa, aquele projeto, enfim. E quando elas lerem uma matéria que fala sobre o que elas estão passando ou vivendo, elas encontrem força e digam, nossa, eu consigo me resgatar a partir daqui. Eu consigo extrair o melhor disso aqui, dessa experiência, para eu seguir em frente. Então, eu vejo que é uma força muito, muito, muito grande, assim. E formar essa rede, sabe? Essa rede de apoio. Esse é o diferencial, né, do Confra das Mulheres. Mas eu vou te perguntar, o que diferencia o Confra das Mulheres de outros espaços voltados aí ao público feminino nas redes sociais? A gente... complementando também, antes de responder a sua pergunta, a gente também a gente quer trabalhar uma comunicação de uma maneira diferente. Hoje é muito rede social, mas a comunicação é muito mais ampla do que isso. Então, é outra coisa que, através do Confra, a gente quer trabalhar. Mostrar que a comunicação não é só uma rede social. Aí, nisso, quando a gente mostra isso, a gente fala de posicionamento, a gente fala de autenticidade, porque aí você vê um monte de gente achando que precisa copiar todo mundo, os famosos, para conseguir alguma coisa. Não, porque o seu talento é único, você é uma pessoa única. Então, a partir do momento que eu tenho consciência, e é isso que a gente também quer levar muito, a consciência para a mulher de quem ela é, que a vida dela é uma, que a realidade dela é uma, e que ela tem um espaço que é dela, diferente do seu espaço, diferente do espaço da Uziara, diferente do meu. Porque hoje as redes sociais, elas massacram um pouco as mulheres. Você tem que ter o corpo X, a roupa X, cabelo tal, o cabelo tal, a roupa tal. Você tem que fazer as trends da modinha. Padrão de vida que não condiz, às vezes, com o que ela tem. Isso mesmo. E aí vai ficando tudo engessado. Exato. E a gente quer também... Frustra, né? Para algumas frustra. Aí a pessoa fala assim, poxa, eu nunca vou conseguir chegar onde aquela pessoa conseguiu. Mas talvez a gente tenha que entender que realmente nem todo mundo vai conseguir ser uma milionária, mas você vai conseguir ter a sua história e ter o melhor para você, porque você não pode almejar o que o outro tem. Porque às vezes você parar pra pensar, poxa, eu nem quero ter aquilo que aquela pessoa tem, porque ele tem um preço e de repente eu não quero pagar esse preço, eu não estou disposta a pagar esse preço. Então a gente também quer levar essa consciência para as mulheres, se livrem de certas amarras, que busquem o autoconhecimento. E o que diferencia o Confra de outros trabalhos é justamente isso, a gente trabalhar a informação, mas ao mesmo tempo a gente também quer trabalhar a comunicação com a mulher,
levando um conhecimento a mais, levando um conhecimento diferenciado. Os nossos valores, a gente quer fazer ser conhecidos os nossos valores de autoconhecimento, de fé, de autenticidade, que cada uma tem uma história, cada uma tem uma luta, que não é só um trabalho para você lucrar, para você ganhar, um trabalho que tem propósito, um trabalho que tem o objetivo de ver as pessoas mudando de vida. É uma rede de apoio mesmo. E é uma rede de apoio não é só para um público, é aquele público que tá na moda, aquele público ali que tá em alta. Não, é para toda mulher, para mulher que tá desempregada e que quer mudar, é para mulher que já tá lá em cima, que tá lá embaixo, para mulher que é mãe, para mulher que não é mãe. Então, assim, porque tem muita gente que trabalha com mulheres, que fala que tem um trabalho com mulheres, mas é muito seletiva. E tem muita mulher que precisa de informação, que precisa que a gente dê visibilidade, porque aí ela desponta. Tem muitas mulheres que precisam só de um apoio. Então, é esse o nosso objetivo. Então, tudo que a gente faz tem um propósito por trás, tem o valor muito impresso, sabe? Muito assim... que às vezes pode até prejudicar um pouco a gente, porque se a gente fosse mais comercial, só para vender, só para fazer, só para pensando, queremos ganhar, talvez a gente tivesse em outro nível. Então, como a gente tem toda essa preocupação, a gente quer trabalhar, mas a gente também quer levar muito mais do que trabalho, a gente quer levar mudança, a gente quer levar esperança, quer levar possibilidade, a nossa vida ser, sabe, uma bênção na vida do outro. Então, eu acho que é esse o diferencial. É o coração, é Deus, né? Porque a gente ora pelas coisas, sim, a gente ora pelas pessoas, a gente sonha e não sonha só pra gente. A gente não quer acender só uma luz pra nós. A gente quer acender uma luz pra outras brilharem, pra todas estarem no topo, seja qual for o topo de cada uma. E que todas se sintam bem, né? Sim, que todas cresçam, que todas se realizem como mulher, como mãe, profissionalmente. O mundo é muito grande, é muito vasto. Então a gente não pode se pautar só em algumas pessoas. Eu acho que a gente quer isso, levar autoconhecimento e falar, olha, você é única, você pode aqui, você pode ali. E todas, e dar espaço para todas. Eu acho que esse é o nosso muitas precisam ver isso, né? Que você é única, você tem seu valor, você tem o seu caráter. Não se prender tanto, realmente, como você diz, por esse mundo da internet. Ver mulheres bonitas, pessoas bem-sucedidas, e ela fica ali, cabisbaixa, se sentindo incapaz, se sentindo que não pode, que esse mundo não é para ela. Pode até não ser aquele determinado espaço, mas que ela se auto-reconheça, né? Como pessoa, como ser humano, como mãe, como profissional. E, acima de tudo, eu acho que o caráter. Porque quando a mulher ela passa a se... Às vezes precisa só de alguém que diga isso para ela. Sim. Uma rede de comunicação, ela tem esse poder. O poder que um profissional, às vezes você não acredita numa amiga. A amiga tá te dizendo, tu não é feia, poxa, tu é linda. Mas essa amiga, pelo fato dela me conhecer, ela tá falando que eu sou linda, eu não tenho os padrões de beleza. Peso, né? Mas ela tá falando linda pelo que ela conhece do meu ser humano, né? Da minha pessoa. Ela vê que eu sou uma pessoa boa, de caráter, generosa, caridosa, enfim, tem um coração que não cabe no peito. Ela está me enxergando por essas qualidades, e que outras mulheres precisam se enxergar através dessa comunicação também, porque às vezes uma pessoa falando, ela não acredita, ou ela precisa ouvir de um profissional, ou às vezes de algo que ela vai acompanhar até pela internet mesmo, como faz o trabalho de vocês aí, que eu acho magnífico. E a gente está indo muito na contramão, Adriana, por quê? Porque hoje tá muito fútil, tem muita futilidade na nossa sociedade. A mulher é tratada, embora não se veja, é tratada muito como objeto, tem um culto muito grande ao corpo, à sensualidade. Então a gente quer buscar espaços, a gente quer isso, quer ganhar
tanto, mas a gente não pode se perder. A gente não pode entrar num modismo, né? A gente vê assim, uma sociedade tanto faz, onde os relacionamentos se desfazem tão rápido, onde tudo é muito, muito fugaz. Então a gente também quer falar de valores, quer falar, sim, que a mulher ela não precisa estar sempre com um blazer, com um batom vermelho para ela ter sucesso, porque cada um tem um estilo. A mulher que resolveu ficar em casa trabalhando, cuidando do marido, ela tem tanto valor quanto nós que queremos trabalhar, que queremos construir uma coisa. E se um dia ela quiser sair, deixar de ser dona de casa, ela pode ser empresária, pode ser médica, pode ser o que ela quiser. A gente não tem que ter esse tipo que massacra as mulheres, que fala que você precisa ser... Porque, assim, querem tanto que as mulheres sejam fortes que ninguém tá pegando mais leve com a gente. Exatamente. O mundo tá faltando gentileza com as mulheres. Por quê? Porque a gente fica pregando, eu quero isso, quero aquilo. Mas no fundo, a gente quer ser tratada com gentileza. A gente quer ser tratada com amor, com cordialidade. Eu até brinco assim, gente, onde tem homem, a gente não tem que fazer força. Isso não é, né, ser machista, isso não é me diminuir. Mas a gente quer sim, né, que alguém leve essa São hábitos que não deveriam sumir, mas que tá sumindo. Que tá assumindo. A gentileza hoje tá escassa, gente, infelizmente. E a gente tá se refugiando em algumas falas. Não é porque a gente é forte, a gente não precisa de A, a gente não precisa de B, a gente precisa de todo mundo, porque a gente vive em uma comunidade. Exatamente. Então a gente também tá indo nessa contramão de falar pra mulher que ela pode ser feminina, ela pode ser frágil. Tipo, eu sou forte, mas eu também aprendi a mostrar minha vulnerabilidade. Porque o ser forte... eu tive que ser. Então, se eu pudesse escolher entre ser forte e ter tido momentos mais fáceis... Mas eu ainda sou mulher. Isso tenho mesmo. minhas delicadezas. E não precisamos perder. Então, essa é uma outra bandeira que a gente levanta. Com toda certeza. E, na sua opinião, né, quais são aí os maiores desafios de manter um site voltado exclusivamente para pautas femininas? Um dos desafios é porque a gente ainda não vive só pro Confra. A gente compartilha o Confra, hoje ele é o nosso hobby. A gente ainda não monetiza, porque nós dividimos com o nosso trabalho, com o que a gente já fazia antes do Confra existir. Então, esse é um dos desafios. A gente todo ano se programa que, não, esse ano nós vamos dar mais tempo, né? A gente vai dedicar mais tempo ao Confra, só que surgem outros projetos no meio. A gente não deixa ele de lado, mas não está ali 100% focado. Outra questão é a de entrevistados mesmos, porque a gente vê pautas excelentes para falar, enfim, a gente até recebe muita sugestão de pauta de outras pessoas indicando, só que quando a gente entra em contato com a pessoa, aquele momento não é propício para ela, ou ela não tem interesse naquele momento, enfim. E aí a gente vai tentando fazer com o que a gente consegue naquele momento, sabe? Eu fico muito feliz quando a gente divulga as matérias que a gente faz. Eu tenho lista de transmissão, a Marta também tem, a gente usa essa estratégia, né, no WhatsApp, além das redes sociais. E eu vejo, assim, pessoas dizendo, nossa, que história sensacional, Muitas. Meu Deus, isso é uma boa notícia, ou nossa, essa mulher é muito guerreira. E aí eu falo, conhece outras mulheres? Eu já pego, né, o bonde e falo assim, conhece alguém que tem histórias semelhantes ou parecidas, alguém que você queira nos indicar para falar, eu conheço. Aí a gente entra em contato e não é o momento da pessoa e tudo bem, a gente respeita esse momento. Então, hoje, na minha concepção, seriam esses dois desafios. O tempo, que a gente não é 100% Confra, mas um dia queremos ser. Esse é o nosso projeto. E a dificuldade de conseguir entrevistas, né? Para esse momento, para falar de assuntos, às vezes, até meio que delicados. Mas, enfim... É um trabalho muito brilhante e até chegar aí no conhecimento de muitas mulheres que consigam enxergar o Confra de Mulheres como rede de apoio entre mulheres, né? Isso. Até todas terem essa percepção e passarem a colaborar mais, né? De repente alguém se disponibilize a contar a sua história, que vai inspirar muitas outras a se reerguer,
Isso mesmo. E vai criando essa rede do bem, essa rede de apoio aí, que ela se torne infinita e cresça cada vez mais, porque isso é muito bom e é muito bonito. É o que a gente espera. E a gente vive uma realidade de muitas outras empreendedoras que tá com um empreendimento, mas precisa fazer 1000 outras coisas, porque a gente tem boletos, eu tenho filhos. Exatamente. Né? Então, assim, essa é a dinâmica da vida. Então, a nossa realidade é a realidade de uma boa parte das mulheres. Então, a gente não parou, a gente não desiste, a gente sabe também que tudo tem um tempo, que a gente pode se esforçar mais, a gente tem essa consciência e a gente tá ali batalhando aos poucos e tentando levar o nosso trabalho, a nossa proposta. Poderia ser mais rápido? Poderia, mas como a gente falou também, né? Tudo tem um tempo determinado. E aí, quem sabe, bem breve, a gente dá um passo, um salto a mais nesse trabalho. É um trabalho muito bonito. Isso. E aí o que nos move também é a questão dos comentários, porque geralmente as pautas as pessoas comentam, né? Principalmente aquelas matérias onde a gente fala dos bastidores daquela pessoa ali por trás, sabe? Aquelas perguntas que a gente deixa de fora do brief, aí que vai conversando com a pessoa e ela vai soltando uma coisa ali, uma coisa aqui. E aí eu gosto de ler os comentários que eles deixam nas matérias, até dando força também para as entrevistadas. É gratificante, Isso. né? Os comentários no próprio, quando a gente manda na linha de transmissão, é muito raro a gente não ter... e teve um tempo que a gente estava parada e aí algumas pessoas que eu mando para todo o público, de médica, a psicóloga, a dona de casa, uma lista bem variada, e todo mundo, fazia tempo que não tinha matéria, então todas alguém comenta alguma coisa. Eu recebo que também. Que legal, que isso, nossa, que mulher, nossa, ainda bem que ela superou, meu Deus, e eu que tô aqui reclamando. E aí a gente vê que a mulherada também tem essa necessidade de ver, de saber da história do outro, porque ela sente, meu Deus, olha, eu tô aqui, né, numa condição talvez melhor e reclamando, parada. Exatamente. E fulana tá lá numa luta maior, mas vencendo. Eu falei assim, poxa vida, eu tenho que criar vergonha na cara e também sair dessa minha zona de conforto disso. Então é muito legal, e isso não tem preço. Não tem preço quando a gente recebe o carinho da pessoa que foi entrevistada e que falou, poxa vida, nunca imaginei a minha história ser contada num site, porque a gente não manda também só pra Roraima, a gente manda pros familiares e aí pros amigos e vai, porque a internet você sabe onde começa, você deu um start ali, mas você não sabe onde termina. A proporção que tomou, né? Você vai compartilhando. Eu compartilhei aquele que você mandou, eu compartilhei com a minha família inteira, o pessoal ficaram super emocionados. Nossa, que bacana, hein? Que legal, ficou todo mundo muito feliz. E a gente já fez matéria com pessoas que não são daqui, né? Lembra lá de Brasília? Nara, né? De Contou Brasília, assim, muito também. incrível a história dela. Então, assim, sair de Roraima para todo o Brasil. E a gente fica muito feliz também quando elas publicam nas redes sociais e que o público delas, né, consegue conhecer o Confra, então isso é muito, muito, muito bacana mesmo. A Marta falando de lista de transmissão, outro dia eu compartilhei uma que a gente fez, aí a mulher, fazia tempo que eu não li, eu tava com saudade de ler essas histórias. Aí ela falou até assim, porque vocês escrevem de uma forma leve, é um assunto tão delicado, tão pesado, e vocês conseguem de maneira sutil. Mas essa é uma das propostas também do Confra, sabe? De falar de um assunto que não é tão agradável, mas com leveza, para a pessoa saber, ela passou por essa dificuldade, mas eu consigo ver muito uma pessoa com muita fé, uma pessoa muito resiliente, uma pessoa que nunca perdeu a esperança, trazendo isso nos textos, sabe? E aí agora a gente está tentando colocar vídeo, porque a gente capta mais emoção. Por exemplo, na matéria que eu fiz com as mães atípicas, teve uma que falou que ela nunca tinha feito um serviço de autocuidado, né? Ela nunca tinha se depilado, por exemplo. E ela chorou, só que nessa hora eu não estava gravando em imagem, né? Era só a voz dela. E foi um momento muito lindo ali. Aí foi daí que abriu o start de poxa, agora eu vou falar palavras
perguntas chaves para fazer só no formato de vídeo. Então, quando eu vou entrevistá-la, eu já levo o roteiro das perguntas e eu já deixo as que serão gravadas, né, em formato de vídeo, diferenciadas. E aí eu já deixo ali para elas. Aí elas, tá bom então. Mas é para vídeo, eu vou travar. E a gente começa a conversar para destravar, porque tem isso também. Como que vai ser? Vai ser só voz? Vai precisar de imagem? Mas eu não tô arrumada. Não sei. Mulher tem isso. Exatamente. Teve uma que eu demorei alguns dias, porque ela disse assim, não, eu só programei salão tal dia, então tu pode fazer a pauta comigo só nesse dia? Eu falei, claro, posso sim. Porque tem isso, né? Não querer aparecer descabelado. Ninguém quer, né? A gente ninguém sempre, quer, apesar de pode até estar ali meio descuidadinha, mas a gente quer estar pelo menos com o cabelo penteado, uma roupinha mais ou menos. E se tratando de mãe atípica, eu te falo com propriedade. Tem uma época, e dependendo da fase que o filho está passando, dependendo do grau que aquela criança tem, às vezes a mãe ela não consegue um mínimo de dignidade, às vezes até para conseguir tomar um banho. De tão grande que é a demanda dos cuidados ali com a criança, né, o corre. E principalmente quando o autismo é severo, se ela não tem uma rede de apoio, tudo se torna mais difícil. Sim. Essa mulher tem uma vida muito sofrida. Então é isso que dá, né? Quando ela consegue um mínimo de dignidade, de se dar um carinho, um cuidado, até ali para elevar sua autoestima, aquele mínimo cuidado já faz assim uma grande diferença. É por isso que muitas de nós se emocionam quando consegue fazer uma unha, consegue fazer o cabelo. E é isso. E é tão importante para a mulher, muito, né? Porque não é uma mera futilidade. É um autocuidado, é um tempo que você tá ali, que você relaxa, que você se sente mais bonita. E quando eu me cuido, eu fico mais confiante. Eu tenho mais gás, mais vontade de fazer alguma coisa. Então, a autoestima, ela tá altamente ligada com a saúde mental da mulher, com a força até mesmo dela correr atrás de alguma coisa. E assim, fazendo um aspas aqui, eu acho que a gente pode fazer no futuro 2 coisas. A gente pode fazer até, quem sabe, um impresso, um digital, de reunir todas as histórias, né? Sim. As histórias, mulheres que passaram pelo Confra, porque dá pra gente reunir. Já vamos aí atrás de patrocínio. Né? Fazer um especial. Fazer um especial. E outra, a gente pode fazer depois uma série com mães atípicas. Porque ontem eu vi um vídeo de uma mãe que ela gravou de um filho autista, um momento de crise da filha, onde a filha batia muito na filha mais velha, que ela estava desregulada, no momento de desregulação. E aí eu, com o meu pouco conhecimento, eu sei que é muito difícil, porque eu convivo com pessoas por perto que têm autismo, já vi algumas crises de crianças com autismo, mas ela agiu totalmente de uma maneira errada. Primeiro porque é uma birra, não é uma birra, um momento de que a criança está desregulada, você tem que segurar, né? Você tem que ter aquele pulso ali, e ela deixou a menor bater forte na outra. Então, assim, é tanta coisa que a gente precisa falar. E aquela outra criança que, né, como que fica aquela outra filha que já deve dividir tanta atenção da mãe, se sentindo ali o saco de pancadas da outra irmã. Então eu fiquei assim, poxa, essa mãezinha, ela se preocupou tanto em gravar aqui a birra da filha dela, que ela notou todo o contexto dela, que é tirar a filha mais velha de ser um saco de pancada e segurar a outra filha, né, com amor ali, mas de uma maneira firme. A outra criança que estava desregulada, até que as emoções dela conter de alguma forma, né? Porque conter. Cada caso é um caso, né? Sim. Tem suas especificidades que são inúmeras. Então, e aí o conhecimento, porque lá no Teamar teve recentemente várias palestras sobre como agir em momento de crise. Gerenciamento de crise é o nome da palestra, que foi até a enfermeira Geisa. E eu mandei o vídeo para ela, eu falei assim, Geisa, qual é o certo? Né? Que eu falei assim, eu imagino que era tirar essa criança que tá sendo espancada, porque ela bateu muito na outra, chutava na cara, na perna, e a criança ficou lá paradinha, e era só um pouco maior. E a mãe ficou assim, só pra... Não faz, mas não tinha como, porque a mãe também até... E ela falou, não, o certo realmente era tirar a criança dali,
e pegar essa outra, porque a crise, o gerenciamento de crise é você abraçar a criança, você ter aquela força com a outra criança mesmo, não uma força de machucar, mas uma força de parar aquele momento, porque ela se machuca e machuca o outro, porque realmente no final a criança ainda se machucou. E a gente levar conhecimento, entendeu? Que é outro caso que eu acho que muitas mãezinhas atípicas, não só do autismo, mas de todas as outras, do TDAH, do TOD, do Down, né? E hoje em dia tem tantas, estão aparecendo tantas, né? Dos transtornos, das síndromes, de todas elas. Também a gente levar a informação, porque isso contribui. Eu passei por esse momento, né? Bem difícil, assim, foi uma fase que o meu filho com autismo, o período de crises, né? E eu tive que aprender com ele mesmo, apesar de eu estar sendo acompanhada, mas em casa era outra coisa, você não estava com um profissional do lado, então você tinha que... Era você. Era eu, e Deus. E eu pedi a Deus me dar discernimento, sabedoria e paciência, porque uma coisa que eu não tinha era paciência, e eu aprendi a ter com ele. Eu aprendi com ele a lidar com ele. Que quando ele entrava, porque o meu tem hipersensibilidade com barulhos, os barulhos incomodam muito, muito de forma absurda. E também quando estava nessa crise difícil, que dava a crise, se ele notasse o mínimo que fosse que eu estava impaciente por ver ele daquele jeito, ele ficava mais ainda. O que eu fazia? Eu respirava fundo, tirava a paciência de onde eu não tinha, e por essa prática eu fui adquirindo, e graças a Deus hoje eu tiro de letra. Não que isso não abale a gente, mas enfim, diminuiu muito, né? Essa questão veio melhorando, graças a Deus. Eu digo que pulei fase, Deus me ajudou muito a evoluir juntamente com ele. E eu abraçava, quando calmava mais um pouco, eu falava calmamente, beijava, abraçava, passava aquela calma que eu não tinha, aliás, que eu não tenho, mas enfim, nessa hora eu me transformo por ele, e dava um banho depois, nossa, acalmava, acalmava a crise. Que eu vi, que eu li também, que ela falou que o banho é muito importante, né, porque a água relaxa. Então, tem tantas informações que uma mãe que já passou por isso pode passar para outra, que a gente vê que é um problema das pessoas de querer filmar tudo e não prestar atenção ali naquele contexto, né? Exatamente. Então, assim, é isso. É informação em cima de informação, é a experiência do outro que vai trazer uma mudança na vida do outro, que vai levar um conhecimento. Porque quantas mães aprenderam a conter crises, a fazer um gerenciamento de crise sem ir a um curso, mas... né? Na sensibilidade dele do dia a dia. Então, assim, a sua estratégia pode servir para essa mãe, pode servir para outra mãe. Por isso tão é importante essa troca de informação, né? Essa troca de experiência. Eu fiz assim, fiz assado, não deu certo. Pois eu fiz assim, deu certo. Pode não ser o mesmo caso, mas às vezes você vai usando uma estratégia e outra até chegar em um ponto que você consiga conter ali aquela sua necessidade. Isso mesmo. Isso. E aí também transformar tudo isso numa roda de conversa. Porque ali, você posta uma matéria, vem alguém, deixa um comentário, vem a outra, deixa um outro comentário, e aí leva isso pro Instagram. E ali vem comentário em cima de comentário de pessoas compartilhando coisas. Então, o desejo também é transformar isso numa roda de conversa onde nós colocamos um assunto e várias outras que já passaram por aquela mesma situação conseguem contribuir. E aí a rede vai se fortalecendo e as pessoas vão tendo mais informação de qualidade, porque hoje informação tem aos montes, né? A gente vive essa avalanche. Mas quando eu falo informação de qualidade, é com aquela experiência. A Adriana vivencia isso, né? Vivenciou isso, então ela tem uma informação de qualidade com experiência ali testada, validada. Uma coisa que deu certo, isso. né? Sim. Aí entra outra mãe, outra mulher no circuito também para colocar a sua experiência validada e ensinar para quem está precisando. Então, fortalece essa roda de conversa. Com certeza. E que papel você acha que acredita, né, que a comunicação desempenha aí no empoderamento feminino? É essencial. Hoje a gente é um ser
que nasceu para se comunicar, para se relacionar com outras pessoas. Então, esse vínculo que a gente forma com o outro através da comunicação é fundamental, né, para fortalecer essas relações. Então, quando a gente fala disso, né, do empoderamento da mulher, de dar voz, de dar espaço, é justamente para trazer para aquele espaço que antigamente não tínhamos, que era bem difícil. E hoje está tudo muito mais fácil, está muito mais acessível. Então, a comunicação é uma ferramenta essencial, é uma ferramenta para fazer a diferença. A gente só precisa saber quais são os meios mais adequados, né? Para o quê? Eu falar com a minha audiência, ou falar com as pessoas com quem eu desejo pelo canal mais adequado, pelo canal mais correto. Que hoje a gente tem inúmeras plataformas. E aí, eu vou querer falar com usar todas as plataformas ao mesmo tempo? Não. Mais atrás a gente fez uma pesquisa no Confra, que era justamente saber qual a idade das mulheres que mais nos acompanhavam, que elas gostariam de ler, tipo de matérias, as redes que mais utilizam no dia a dia, tipo de música que ouvem, entendeu? Porque a gente queria ter esse conhecimento mais aprofundado sobre elas, quem é nosso público. Porque a gente escreve para elas, compartilhando experiências que venham a ser útil na vida dela ali no dia a dia, passando por alguma situação, precisando de uma inspiração, alguém querendo abrir um negócio, mas está com dificuldade porque não tem verba, não tem capital, ou talvez não tenha conhecimento, mas leu a história de uma que conseguiu abrir um negócio do nada só com 300 reais ali, enfim, e conseguiu dar a volta por cima. Então, esse processo da comunicação é fundamental, que é o meio que a gente utiliza para dar voz para essas mulheres. E de todas essas histórias que vocês duas contam, né, no Confra das Mulheres, qual foi assim? Eu sei que todas foram especiais porque foram escolhidas por vocês, né? Mas qual foi uma que marcou ambas as duas, Osiele e Marta? Sinceramente, eu não sei se eu tenho uma preferida, porque eu vejo as histórias que eu contei, elas têm tantas peculiaridades, tão únicas, né? A sua, que é uma mãe atípica, que é uma mulher que dependia exclusivamente do marido, que voltou para o mercado de trabalho. Tem a da história da Nil, da Brechó Boutique, que venceu a depressão, o câncer de mama, que não tinha estudo e tá ali empreendendo. Tem tantas outras, então assim, hoje eu acho que eu ainda não tenho uma história preferida, mas todas eu acho que eu tirei um aprendizado e todas eu tive orgulho de contar, e acho que as que eu contei era para eu contar, eram para mim essas histórias. Então hoje eu não tenho assim uma preferida, todas elas têm um sentimento único. Ai, que bom. Único. Eu me sinto honrada porque você contou minha história, eu fico super feliz, assim como de outras mulheres passem por você e dando aí esses exemplos de superação, né? E você, Osiele, alguma delas te marcou? Conta pra gente. Tenho. Todas são especiais, né? Pegando aqui a fala da Marta, porque são histórias únicas, Sim. né? Uma pessoa, uma impressão ali. Mas mexeu muito comigo a história das mães atípicas, do projeto Cuidando de Quem Cuida, né, da Ildeane. Por quê? Que lindo! Tanto é que eu quis fazer duas partes. Uma só conhecendo a história dela e outra conhecendo as mães que fazem parte do projeto. Porque uma vez no mês ela fecha a agenda, para essas mães irem lá, terem, né, todo esse cuidado sem custo algum. Elas não precisam pagar por nada, por nenhum dos serviços. Então, eu vi que, de fato, elas vivem uma vida muito sofrida. Teve uma que demorou anos para achar o diagnóstico do filho. E, nesse tempo, ela viveu somente para o filho dela. Ela esqueceu que tinha que fazer unha, depilação, assim cabelo. Mesmo. Ela falava assim... Você se anula um pouco, né? Isso. Ela chegava assim no final do dia e dizia assim, eu só quero uma cama para descansar. Isso mesmo. Sabe, ela não queria mais pensar em nada. Sei que é isso. A outra, ela sabia que o filho dela, né, tinha ali, era autista, as pessoas falavam, só que ela não gostava que as pessoas falassem para ela. Ela tentou
não aceitar aquilo. Negação, né? E foi o filho que pediu ajuda. Então, hoje ela se culpa, né? Aí ela teve depressão, ganhou peso. Então, teve toda aquela carga emocional. E aí, são essas histórias eu passei dias pensando, né? Tanto é que eu acho que eu já até comentei com a Marta, que eu disse assim, acho que lá no céu as mulheres deveriam passar direto, assim, sabe, pro paraíso. Nem todas. Algumas, né? Tem algumas que não dá pra passar direto pro paraíso, não, mas, né, assim, gente? essas mulheres em si que tem essa carga, porque, nossa, é muito sofrimento e nem todas têm rede de apoio. Isso. Elas são É o que pesa sozinhas. muito. É uma luta muito solitária, né? Isso. E aí, é um sofrimento, assim, que, meu Deus, ela teve tanta força, ela teve fé e Deus estava ali ajudando aquela pessoa. Então, eu me inspiro. Às vezes eu tô em dias difíceis, né? Porque o dia mal chega para todo mundo. Vez ou outra eu releio essas 2 matérias que eu fiz por conta disso, de muita força que elas tiveram. Outra que me fez muito pensar foi com uma empreendedora. Ela faz bolsas, né, personalizadas e tudo mais. Só que teve uma pergunta que eu fiz para ela, qual que era o desafio maior de ser empreendedora. Ela disse, é ser solitária, é ser sozinha. E até então eu não tinha entendido. Eu falei, por que será que ela falou? Só que aquela pergunta, aquela fala dela ficou na minha mente. E logo depois eu fui trabalhar com um projeto de marketing voltado para o digital, ali de alta performance. Então, a gente conversava muito com os empresários, né? Que contratavam o nosso serviço. E eles falavam muito dessa solidão. De não ter com quem dividir a carga, contra a experiência. Eu tô com dificuldade ali de recrutar funcionário, eu tô com dificuldade de gestão, de logística, de não ser... Eles não tinham. E aí eu fiquei, nossa, porque eu nunca tinha parado para tentar, né, prestar atenção nisso. E aí eu falei, então todas as suas áreas têm, né, o seu ponto de vulnerabilidade. Exato. Tem ali os seus desafios. A maternidade e o empreender, eu vejo que ele tem momentos de muita solidão. Porque uma mãe com um bebê pequeno, as noites são dela, sozinha, muitas vezes não tem com quem dividir ali a luta da cólica, do dia a dia. Exato. As mães atípicas que tem que correr atrás de um laudo, de uma terapia que hoje em dia tá tão difícil e é tão caro, não tem nem todas têm uma condição financeira, então isso é muito solitário, porque às vezes mesmo ela sendo casada, o marido tá cuidando de uma coisa e aquele dia a dia, aquela luta dela, aquele sentimento é único. E o empreender também, a gente às vezes não tem com quem dividir as nossas dúvidas, não tem com quem chegar e entender, porque nem todo mundo, eu já ouvi assim, empreender não é tão bom, é melhor você ser só concursada, porque você vai ter aquele dinheiro fixo, você precisa trabalhar mais. Mas assim, o empreendedorismo, eu acho que ele é a solução de problemas, ele é uma luz maior. Não desmerecendo quem é concursado, porque na verdade é o sonho de muita gente, já foi o meu sonho. Mas eu acho que tem gente que tem mais a somar, quer brilhar, não quer só brilhar, mas quer fazer o outro brilhar. É você sair do comodismo, porque eu vejo assim, conheço tantas concursadas que o sonho era passar num concurso público, que fazia até passar. E quando passou, se acomodou. E quando passou, hoje só pensa em se aposentar. Então aí você não faz você ser funcionário público é servir a sociedade. E não serve da maneira correta. Quantos perrengues a gente passa em filas de órgãos públicos, em atendimento, porque não tem uma má vontade. Eu falo assim, poxa vida, você lutou tanto por um sonho e agora jogou esse sonho pra cima. Desmereceu toda a sua luta. E o empreendedorismo não te dá essa chance todo dia. É o contrário, né? O empreendedorismo é para você servir outra pessoa, é trazer solução para a vida de outra pessoa. E aí você nem pode não querer fazer algo com excelência. Então, é uma luta, é um desafio todo dia. Mas o que seria da nossa sociedade, o que seria do mundo se não tivesse pessoas dispostas a empreender, a levar soluções, a criar soluções? Porque quando eu crio uma solução para minha vida, eu automaticamente estou criando uma solução para inúmeras pessoas ao meu redor.
Então, o empreender, ele muda, ele move o mundo. Foi a partir de, se você parar para analisar, uma pessoa empreendeu ao Thomas Edison, né? A criar a luz, a criar isso, a criar tantas coisas que facilitam a nossa vida. Isso foi fruto de mentes empreendedoras, mentes resolutivas, que não se acomodaram. Com certeza. E já que a gente está falando em empreendedorismo aí, como é que o Confra das Mulheres ele pode ajudar as mulheres, né, a se superar os desafios no mercado de trabalho? Através da nossa informação, através das matérias. A gente, como eu falei um pouco anteriormente, a gente pretende ampliar esse canal, que não fique só nas matérias. A gente quer levar conhecimento, essa comunicação que informa, que transforma, que muda. A gente quer falar o óbvio, porque o óbvio precisa ser dito. Muita gente tá nas redes sociais, mas não sabe como ainda abrir uma conta, como divulgar o seu trabalho, como se comunicar. Então, assim, aos poucos, é isso que a gente pretende fazer, mostrar a comunicação, o poder da comunicação, como que a pessoa pode mudar ali a sua vida através da comunicação. A comunicação mudou também a sua vida. Com certeza. A nossa comunicação tem mudado a nossa vida. Então, através da comunicação, muitas realidades têm sido mudadas. Então, uma escada que a gente ainda tem muitos degraus a subir. E quando a gente vai falar de empreendedorismo, eu sempre pergunto, né, para as minhas entrevistadas, como é que você divulga o seu trabalho, o seu produto, como que você vende? E eu percebo que grande parte ainda não conhece o poder da comunicação. Eu só estou divulgando no grupo do WhatsApp, eu só estou divulgando no grupo do Instagram. Aí eu vou lá no Instagram, aí só tem aquela comunicação de produto e preço, que muitas vezes você não consegue criar uma comunidade maior, mais engajada, mais conectada, porque você só está vendendo produto, né? A bolsa e o valor, você não está contando uma história ali que é o que envolve muito a comunicação, principalmente nas redes, né? Gera o interesse, Isso, para gerar esse interesse de eu querer comprar aquilo, adquirir aquele produto ou serviço. Então, sempre nos bastidores, eu converso e eu fico muito feliz quando eu coloco alguma coisa na mesa, ela diz, nossa, eu não tinha parado para pensar. Aí eu fico assim, olhando, aí eu dou umas dicas, aí quando eu chego em casa eu comento com meu esposo, ele, já poderia vender a consultoria. Eu falei, menina, eu não fui vender consultoria não, eu fui fazer a pauta. Ele, não, mas tu já sabe desse assunto, aí volta e meia a gente, né, conversa também sobre isso com a Marta, enfim, porque a gente percebe que são pessoas que quiseram criar algo, né, empreender assim com a garra, com a força da vontade, mas que não tem um conhecimento ali de gestão, não tem um conhecimento muitas vezes do marketing para saber como funciona, a melhor maneira de funcionar. E eu fico feliz que quando nos bastidores eu tô conversando, ela, eu não pensei por isso, que dica que tu me daria? Enfim, outro dia eu fui conversar com uma, ela disse assim, tu olhou minhas redes sociais? Qual que é a análise que tu faz? Aí eu fiquei com vergonha, né? Porque tinha muita coisinha assim. Aí eu não queria ser mal educada e nem ser rude. Então eu falei, eu faria muitos ajustes. Aí começaria por aqui, aí eu fui falando, né? Ali pra ela. Aí ela dizia, tá ouvindo fulano? Até pra isso ela soube se colocar, né? Muito bem. Tá ouvindo fulano, tá ouvindo, presta atenção. Aí eu só ficava rindo. Só que quando eu saí, que eu entrei no carro, eu fiquei tão feliz. Isso vai gerando ideias, isso pode gerar renda. Eu fiquei tão também. feliz assim. Só que isso a gente não conta nas matérias, nessas conversas fora do brief, né? A gente não conta, mas eu fico feliz porque eu sei que tem muita gente que quer empreender, mas às vezes não sabe todo o caminho, sabe parte do caminho. E o Confra vem para isso, porque ele vai ouvir a história. Eu sempre pergunto... já é uma pergunta clássica para todo mundo do empreendedorismo. Como você faz para divulgar ou vender o seu produto ou serviço? Porque eu quero entender como que ela entende o marketing, né? Como que ela assimila a comunicação. E aí dá insights pra gente e para as outras pessoas também. Poxa, ela usa esse canal, ela pensou nisso por conta da audiência dela, era assim, enfim. Então a gente acaba aqui dando
abrindo, digamos, né, uma perspectiva maior para esse empreendedor. Enquanto tá ali só, ali nas redes sociais dela, no WhatsApp, no Instagram, não tem tanta visibilidade quanto ela entrar num grupo mais forte, que tenha mais pessoas, que tem mais visibilidade. Isso pode aumentar muito. Sim. E quando ela tem a história dela contada, ela faz como você fez, como todas fazem. Manda pro familiar de outro estado, Exato. de outro país. E assim e vai. aí, às vezes, nossa, e as pessoas, às vezes, não sabem daquela pessoa, da luta dela, do que ela Isso. venceu, do que ela tá fazendo. E aí, aumenta o público dela e ela se sente valorizada. Porque todo Isso. mundo, no final, quer ser valorizada, quer ser reconhecida. E não é porque, de repente, você tem uma loja pequenininha, lá num bairro afastado, que você é menos empreendedora do que uma mulher que tem uma loja aqui na Vila Roy ou então uma loja no shopping. Exatamente. Não é. Então, é essa ideia de valor que a gente quer passar para as mulheres, que elas se sintam importantes e se autovalorizem. Valorizem a história dela importa, quem é ela importa. Então, são várias coisinhas implícitas que é mais do que um site, é mais do que um Instagram, é mais do que contar só histórias por contar. Tem valores, tem objetivos que vão além do comercial. E para quem quer seguir o Confra das Mulheres, como é que encontra lá no Instagram? E quem segue pode também estar indicando para as amigas. Lógico, e a gente certeza. adora não só que indique para as outras mulheres para seguir, mas que mande também alguma história. Olha, eu conheço uma fulana de tal, ou então assim, tem um negócio. Porque a gente não conta só isso, pode ser até falar fazer matéria de artesanato, de algum produto que a pessoa faça, de alguma coisa que vai estar ajudando ali você a divulgar o seu produto, a divulgar o seu empreendimento. Então, essa participação é o que a gente busca e é muito legal. Porque, assim, a gente dali nasce até pequenas amizades, assim. Uhum. A Rosiele entrevistou, acho que foi esse ano passado, a vereadora. Qual delas? A Tuti. Então, assim, aí passado. a Tuti já começou a me seguir e aí a gente já começou ali a conversar pelo direct. Aí um dia ela me encontrou numa papelaria, sabe assim? Então a gente vai conhecendo pessoas. Tem a doutora Luciana também. A doutora Luciana, que eu conheci a doutora Luciana Arcoverde, que já esteve aqui. Já veio umas Conheci ela comigo. Pessoalmente quinta-feira passada e ela é uma super parceira do Confra. E eu já fiz 2 matérias com ela e não a conheço pessoalmente. Ela é maravilhosa, ela fala é um muito amor bem. de pessoa, Nossa. assim, ela... Teve comigo a semana passada, se eu não me engano, semana retrasada. Eu vi, Teve aqui comigo. e ela é muito aberta a participar. Sim. E ela, Marta, vai lá no consultório pra gente falar mais sobre algumas coisas. A gente recebe uma aula. Ela Sim. é incrível. Uhum. Incrível. Sim. E a nossa conversa maravilhosa, vocês gostariam de deixar aí para a gente estar finalizando o nosso bate-papo, alguma mensagem, um convite para que as pessoas possam vir estar participando do Confra das Mulheres? Eu quero convidar as mulheres a entrarem uma vez por dia, uma vez por semana, no nosso site www.confrademulheres.com.br, a seguir nosso Instagram, que é @confrademulheres, a participarem, a mandarem mensagens. Assim como a gente apoia outras mulheres, vocês também podem estar nos apoiando, curtindo, compartilhando o nosso trabalho, que é uma forma de que é R$0, que não custa nada, que a gente pode fazer não só com Confra, mas com outras mulheres que nós conhecemos, né? Nas redes sociais, curtir, compartilhar, divulgar. É uma maneira, às vezes, a pessoa não pode comprar um produto de uma loja, de uma empreendedora, mas só dela estar ali divulgando já é muito. E com que certeza. Cada mulher saiba o seu valor, a importância da sua história, e que se valorize, que busque autoconhecimento, que principalmente não compare o seu bastidor com o bastidor de ninguém, que busque ter a sua identidade definida e sempre tenha fé em Deus, que é o nosso tudo e é por Ele e para Ele todas as coisas, e nos acompanhe. E é isso. Exatamente. Osiele, suas considerações. O Confra, ele veio com a proposta de trazer informação leve, informação que vai te trazer esperança, que vai te trazer alegria, que vai te trazer muitas vezes até uma renovação de alma, né? Por ler uma história. Então é isso que a gente quer continuar contando, mas a gente não quer contar sozinha.
sabe? A gente quer contar com vocês que estão nos ouvindo, você que conhece alguém, ou você é essa protagonista, né, dessa história aí de superação, de resiliência. Então, entre em contato com a gente, tem lá no site, tem os nossos números, e lá no Confra, lá no Instagram também tem o nosso contato, então manda ali um direct, que vai ser uma alegria imensa contar essa história, sabe? Para que outras pessoas saibam do que você venceu, do que você superou. E deixo também para as pessoas sempre estarem ali abastecidas de fé. Você é um exemplo disso, Adriana, obrigada. de fé. E sempre lembrar que todos nós temos um propósito, ninguém nasceu. Eu acredito que eu não nasci por acaso, nem a Marta, eu acredito que você também pensa assim, que não nasceu por acaso. Todos nós temos um propósito nessa terra, então vamos fazer com zelo, né? Exato. Ser diligentes aí nesse nosso propósito. E o nosso é com Confra agora, né? Contar essas histórias, que é para justamente inspirar, ajudar outras pessoas que talvez estejam passando por dificuldades e ser esse megafone. É isso que a gente quer, ajudar outras mulheres, como a Marta sempre diz, a brilharem. Exatamente. Então o espaço é aberto. É muito bom, vale muito a pena. Você que está aí nos ouvindo, seguir Confra das Mulheres é uma rede de apoio incrível. Vai contar sua história. Se você não tem essa história para contar, mas conhece alguém, indica, segue lá, vale muito a pena. Nós mulheres dando força aí umas às outras, e é uma rede do bem aí imensa, linda demais. E elas são lindas, maravilhosas, sutis, assim como elas fazem as colocações de forma branda. Que você não se assuste com nada, a dificuldade do outro, mas que você aprenda, através dessas histórias, se superar. Isso. E eu fico grata, quero dizer que o Entrevistas DP está sempre de portas abertas, sempre que tiver mais novidades, quiser voltar novamente a falar do Confra das Mulheres ou de outras coisas, nós estamos aqui de portas abertas. É uma honra e um prazer receber vocês aqui. Nós agradecemos mais uma vez o espaço e quando puder, a gente sempre retorna, assim, e também fica aqui um canal aberto para os seus ouvintes que queiram mandar sugestões, até mesmo você, Adriana, né, que está aí no rádio, que deve conhecer tantas histórias, tantas outras mulheres. A gente está aberta para manter esse canal de comunicação. Eu agradeço. Eu agradeço também o espaço, agradeço a Bia que entrou em contato com a gente para a pauta, agradeço a Adriana. Quando eu cheguei aqui, que eu vi, eu falei, a moça que saiu no Confra. E eu fico muito honrada de vocês terem contado a minha história, simples, humilde, mas que foi verdadeira. E olha que eu nem falei dos milagres que Deus já fez comigo. Então a gente vai fazer parte 2. Parte 2 dessa Concordo. Foram dessa milagres história. Assim, nossa, incríveis, que só quem tem fé em Deus acredita. E os milagres, eles precisam ser contados, né? E que milagres, milagres instantâneos. Esses foram tremendos. Eu vou compartilhar assim com vocês. Já tô curiosa. E vou indicar muitas histórias lindas também que eu conheço. Ai, por favor, agradecemos. Gente, muito obrigada. É uma honra conversar com vocês. Um prazer imenso. Realmente, eu fico muito feliz. Amei a nossa conversa, como sempre, muito gostosa, muito prazerosa, né? Que só tem benefício aí para nós mulheres. E nós conversamos com essas duas lindas, a Osiele Ferreira e Marta Gardênia, jornalistas e empreendedoras. E elas têm um site aí, Confra das Mulheres, um espaço para conectar, informar e empoderar mulheres. Vale muito a pena você conferir, seguir e ouvir histórias lindíssimas de superação e tudo mais. Bom, gente, eu sou a Adriana Paulino, nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Você acompanha os nossos conteúdos pelas redes sociais, YouTube, Deezer e Spotify. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.